Aqui estou como pastor, mas, sobretudo, como um chefe de família, um pai, um marido, que tem a sua família dentro de um momento conturbado da nossa cultura e que, claro, me chama a atenção, me desperta, me inquieta e me impulsiona. Como pastor, nós temos sido chamados a sair de um certo comodismo evangélico de muito tempo. Durante muito tempo, nós pregamos a palavra, realizamos nossos cultos, sem que fôssemos perturbados, alfinetados, enfim, com toda a nossa liberdade. Porque há algum tempo, até algum tempo, a sociedade pensava de forma cristã. Até quem não era cristão tinha o seu parecer sobre as coisas dentro de princípios cristãos. Isso era a nossa sociedade, isso era a nossa cultura. Então, de certa forma, nossos filhos, nossos jovens, nem sempre os jovens seguiram o caminho do Senhor, mas eles, mesmo que não estivessem seguindo o caminho do Senhor, eles tinham a consciência que estavam pegando um caminho perigoso. Porque, como eu disse, a sociedade, a cultura eram norteados por valores cristãos. E isso se findou. A gente vive numa espécie de uma geração pós-cristã. Todos aqueles valores que nós sempre cultivamos e achávamos que seriam imutáveis, imexíveis, eles estão sendo mexidos, estão sendo alterados. E a gente está vivendo, em consequência disso, num confronto, e, ao mesmo tempo, a gente começa a viver numa espécie de dicotomia entre aquilo que nós cremos, confessamos, cantamos nos nossos cultos e as nossas opiniões e nossos diálogos no cotidiano cultural. Há um conflito muito grande entre essas duas coisas. Algumas coisas que nós confessávamos com muita propriedade, hoje, ao afirmarmos alguma coisa dos valores cristãos, nós já pensamos 2 ou 3 vezes, porque aquilo que confessamos pode chocar o pensamento do outro, e a gente está, assim, com dificuldade de lidar com o momento que nós estamos vivendo, mas somos chamados para isso. Há uma mudança cultural que, ao meu ver, é irreversível. Essa mudança cultural vai acontecer, e a igreja está sendo chamada a como se posicionar, como dialogar, como conversar com uma cultura que já não pensa com valores cristãos como pensava antes. Então, é desafiador, e a igreja está sendo chamada para momentos como esse, momentos de reflexão. Eu costumo dizer sempre que a proposta desse encontro aqui não é um encontro de casais, a gente chama de um encontro de edificação teológica para a família, e claro que envolve casamento. Não é uma festa, não é um evento, é um espaço que nós abrimos e falamos assim: vamos conversar sobre esse assunto, porque esse assunto não tem como a gente fazer vista grossa, está diante de nós, e a gente não pode ficar escondido nos nossos guetos de domingo, falando uns discursos que só cabem entre os nossos pares, e a gente não tem como pegar esse discurso e externar e colocar lá fora. A gente vive uma dificuldade muito grande nesse abismo que existe na maneira que nós pensamos, como cristãos, sempre pensamos, a maneira como a cultura agora começa a pensar e a maneira como os pensamentos estão sendo processados dos nossos filhos. Há um abismo, e não dá para a gente ficar escondido, não dá para a gente ficar ignorando isso, e muito menos demonizando tudo, achando que tudo é coisa do demônio, tudo é coisa do diabo. Não, é uma mudança cultural de gente que pensa, e a igreja precisa se posicionar também como um povo que pensa, e não somente como um povo que crê, um povo que pensa. O povo que crê é um povo que pensa. A nossa fé e as nossas crenças não estão dissociados da nossa razão e da nossa capacidade cognitiva, de compreender e dialogar com essas coisas. Então, a nossa proposta hoje, ela é ainda preliminar. Mas venha comigo aqui, tenha paciência comigo, não espere de mim todas as respostas, não me veja além do que convém, não sou nenhuma sumidade teológica,
eu tenho uma compreensão e um conteúdo teológico que me faz apto a pastorear uma igreja. Mas não sou nenhum acadêmico, não sou nenhum filósofo, eu sou apenas um pastor simples, que pensa teologicamente e que quer edificar a igreja que Deus deu para pastorear numa lucidez teológica que nos faça viver bem com Deus e saber conviver com o tempo que nós vivemos. Então, que Deus seja conosco. O nosso tema é esse aqui, famílias cristãs e os desafios das mudanças culturais. Como eu costumo dizer, eu vou aqui falar mais um pouquinho do meu vício, que é a leitura. E eu vou indicar um livro para você logo no começo aqui. É um livro que, na verdade, é uma coletânea de textos e de palestras que foi organizado pelo D.A. Carson, que é um teólogo de grande relevância contemporâneo nosso. E a junção dessa coletânea levou o título de A Verdade, Como Comunicar o Evangelho em um Mundo Pós-Moderno. Isso aqui é uma obra-prima, organizada pelo Carson, como eu estou dizendo, mas são palestras de gente de alto nível intelectual, teológico, filosófico, que vale a pena você ter uma obra dessa na tua casa, que você não precisa ler do início ao fim, mas tem sessões que você pode analisar, tópicos interessantes que você pode ler e procurar se inteirar mais ainda nesses assuntos que são tratados aqui nesse livro. Então, está aqui uma dica. Nós temos alguns objetivos com essa fala. O primeiro, a gente fala de os desafios das famílias cristãs. Então, um dos objetivos nossos é o resgate de conceito de família cristã. O que é uma família cristã? Como que nós podemos classificar isso? O que é uma família evangélica, é uma família cristã? Uma família cristã evangélica é, de fato, uma família cristã, tal como a Escritura ensina cristianismo? Então, são pontos que nós precisamos permitir sermos confrontados com isso. Nós precisamos aprender a lidar com o confronto. Nós estamos sendo confrontados. E em todo aumento do conhecimento, inevitavelmente haverá um confronto conosco, porque o conhecimento, além de nos trazer informações preciosas, eles também denunciam os nossos erros. Quando crescemos no conhecimento, temos os nossos erros realçados, colocados à vista, e nós não podemos, não devemos fugir, ignorar, justificar. Nós precisamos reconhecer, permitir o confronto e buscar as mudanças. Um outro desejo nosso é a gente poder identificar na cultura à nossa volta as suas transformações, ainda que nós não esgotemos esse assunto, porque não dá, mas pelo menos a gente entender, não fingir que não está acontecendo. A gente está com uma cultura em transformações, e são transformações radicais na maneira de pensar, são transformações que afetam diretamente bases centenárias do cristianismo, e a gente não pode ignorar isso. Também temos o desejo de apresentar desafios a serem enfrentados por todos nós e trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Esses são os objetivos. Só para a gente ter uma síntese histórica aqui, a fé cristã ela sempre teve num ambiente de hostilidade. Ela sempre foi desenvolvida ao longo da história, desde que o cristianismo surge no primeiro século, como resultado da obra de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição. Desde então que a verdade cristã ela convive e ela é ameaçada por verdades ou ideais pertinentes a determinada cultura. Deixa eu explicar isso. No primeiro século, que é onde estão os livros do Novo Testamento, ali havia a fé cristã sendo desenvolvida, ensinada pelos apóstolos, e de alguma forma havia uma segurança da verdade, porque os apóstolos estavam vivos. E eles eram aqueles, então, que garantiam a segurança da verdade, corrigiam os desvios doutrinários, alertavam sobre a possibilidade do erro. No segundo século, já não existiam os apóstolos. E a cultura da época, de dentro do Império Romano, que era chamada de cultura greco-romana, ali já havia uma influência filosófica muito grande. Oriunda de Platão, oriunda sobretudo daquela ideia de fazer uma dicotomia entre espiritual e físico. As ideias de Platão, que se desenvolveram e que ficaram fortes no segundo século, espiritualizou e ignorou a matéria como algo mau.
Isso não presta, só presta o espiritual. Isso desenvolve uma espiritualidade doentia, né? Equivocada no primeiro século. Mas o ponto maior não é esse. O filosofismo dos primeiros séculos ameaçava verdades centrais do cristianismo, como, por exemplo, a natureza divina e humana de Jesus, a natureza trina de Deus. Então, o pensamento filosófico, ou filosofismo, ia de encontro, se chocava com a verdade que os cristãos defendiam. Por que eu estou citando isso? Porque nesses primeiros séculos da era cristã, a gente já tem esse desafio, e a verdade cristã venceu o filosofismo dos primeiros séculos, superou. Porque naquele tempo Deus levantou gênios do pensamento para discutir fé cristã, definir teologia cristã, e a fé cristã então superou esse embate, esse inimigo que era nos primeiros séculos, que era o filosofismo. Depois disso, a verdade então ficou sendo propriedade da igreja. Então, se ela vence o filosofismo, a igreja agora é detentora da verdade. Aí um outro perigo se insurgiu contra a fé cristã, que não era mais o filosofismo apenas dos primeiros séculos, mas era o institucionalismo da igreja romana. Ali, o grande desafio é que a verdade ela estava na instituição. Nos séculos primeiros, a verdade estava no pensamento filosófico. Logo após, com a igreja ganhando a sua proeminência dentro do império, o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano, então a detentora da verdade é a igreja. Ou seja, o que a instituição falava era então acreditado como verdade. E isso, que parecia ser bom, na verdade foi mal, porque agora a fé cristã estava lutando dentro do seu próprio âmbito. A fé cristã estava lutando para sobreviver dentro de um contexto eclesiástico cristão, dentro de um contexto de religiosidade cristã. Mas com o final da Idade Média, a gente tem a grande notícia. A verdade que venceu o filosofismo dos primeiros séculos venceu o institucionalismo da Idade Média. Vencemos. Só que logo depois da Idade Média veio a Idade Moderna, e agora um outro desafio para a fé cristã, uma outra transformação cultural que diz que a verdade não está na instituição, a verdade está na razão autônoma. O homem é senhor de si mesmo. Isso influenciado pelos movimentos filosóficos, dos grandes pensadores, do começo do iluminismo, que era uma redescoberta das fontes, né? Isso também desencadeou anos ou séculos antes o processo da reforma protestante. Mas o que eu quero citar é isso. Em toda a história da igreja, houve mudanças culturais que confrontaram a verdade cristã, e em toda a história a verdade cristã superou. Na Idade Média, então, era a razão. E a grande notícia vamos lá, vamos pensar didaticamente. A fé cristã venceu o filosofismo dos primeiros séculos, venceu o institucionalismo da Idade Média e depois venceu o racionalismo autônomo do iluminismo e da Idade Moderna. Só que agora, o que desafia a fé cristã não é mais o filosofismo apenas por si mesmo, não é o institucionalismo, não é o racionalismo autônomo, embora exista sobrevivente dessas três linhas hoje ainda. Mas o que mais afeta a verdade cristã é o pensamento pós-moderno. Porque a verdade agora não está nem no filosofismo, nem na instituição, nem na razão autônoma, está no sujeito. O sujeito é o dono da verdade, cada um tem a sua verdade e ninguém pode bulir com isso. O desafio agora é a igreja vencer o relativismo do período que nós estamos vivendo. Resumindo esse primeiro ponto meu, a fé cristã venceu o filosofismo, a fé cristã venceu o institucionalismo, a fé cristã venceu o racionalismo, e nós estamos sendo chamados para que a fé cristã vença o relativismo dos nossos dias. Aí, irmãos,
Deus, na sua soberania, permitiu que a nossa geração fosse a chamada para esse embate. É a nossa. Outrora, nós não tínhamos esse embate. Nós estávamos cantando louvores, ora vem Senhor Jesus, e todos acreditavam que a igreja tinha uma verdade, mesmo que não se dobrasse a ela. Essa verdade norteava o pensamento das pessoas. E a gente estava assim, venha, está conosco, que nós temos o caminho. Só que essa coisa mudou. E agora, irmãos, você e eu, aprove a Deus, na sua soberania, permitir que esta geração fosse chamada para esse embate, para esse confronto. Então não dá mais para a gente ficar confinado nas quatro paredes que nos traz uma religiosidade cômoda. Não dá mais para ficarmos dentro de quatro paredes, cantando nossos hinos, falando uns para os outros, enquanto lá fora tem outro pensamento sobre casamento, sobre família, sobre política, sobre educação, sobre leis, sobre sexualidade, sobre Deus. Lá fora se pensa agora completamente diferente do que nós pensamos. O desafio é esse. Nós, particularmente, cremos num Deus soberano e lembramos aqui da máxima do mestre Gamaliel, que ao colocar o seu parecer, olha, se isso aí vem de homens, não esquenta não, que isso vai acabar. Mas se vem de Deus, ninguém consegue parar. Até agora ninguém conseguiu parar. Mas o desafio hoje é que a nossa geração vença, tal como as gerações passadas venceram. Nos primeiros séculos da igreja, na Idade Média, na Idade Moderna, e agora nós estamos na Idade Pós-Moderna, onde a maneira de pensar é diferente. E não adianta nós rebatermos isso demonizando. É coisa do demônio, é do diabo, não adianta. Que quanto mais a gente entrar por esse caminho, menos ouvidos nós seremos, mais ridicularizados seremos e mais ganhará força os ideais que estão sendo desenvolvidos na nossa cultura. Está aqui um texto de Paulo. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, e aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês nesse texto, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esse é um ponto para nós observarmos. Nós somos chamados para viver como cristãos e defender e desenvolver uma cosmovisão cristã, não dentro dos nossos ambientes religiosos, mas é no meio de uma geração pervertida e corrupta. A batalha não é aqui dentro. Infelizmente, nós fomos mal educados até nisso, porque, eu digo mal educados teologicamente, porque nós transferimos todas as nossas batalhas espirituais para gritos dentro da igreja. De eu repreendo isso, eu amarro isso, eu faço aquilo outro. Enquanto isso, a gente votava em quem não deveria votar, contribuía para que uma cosmovisão totalmente contrária à nossa fosse desenvolvida, enquanto a gente estava amarrando demônio, estava fazendo aquela religiosidade toda que não levou a igreja a lugar nenhum, senão a ser ridicularizada, e hoje muitos colocam em xeque a sua própria fé, isso dentro da própria igreja. Então, essa coisa do embate é sempre dentro, no meio de uma geração pervertida e corrupta, e é só assim que a gente vai entender o sentido de sal, de luz, de reino de sacerdotes, de uma nação santa para proclamar as virtudes. É só a gente entendendo assim, nós nos religiosamos muito, nos confinamos das nossas religiões, criamos os nossos cânticos, fico impressionado com algumas coisas que eu vejo, algumas posturas de igreja que eu vejo, que é totalmente contrária àquilo que eu vejo na Escritura. Eu vejo a igreja, ao invés de preparar os jovens para esse diálogo cultural, eu vejo a igreja escondendo os jovens, blindando os jovens, colocando os jovens dentro da igreja, blindando como se fosse uma bolha evangélica, que você não pode sair dessa bolha a fim de não se contaminar lá fora. Você fica dentro de uma bolha, só que os jovens precisam se divertir, eles querem se divertir, eles gostam de música, eles gostam de muita coisa que acontece lá fora. Aí o que as igrejas estão fazendo? Estão pegando as coisas que acontecem lá fora, estão botando uma tinta gospel, trazendo para dentro da igreja para a gente viver num mundinho nosso até que Jesus venha. Isso aí é vexatório, irmãos. Por isso que às vezes nós somos ridicularizados. A gente vê os jovens aí que não sabem nada de nada,
Por um lado, a gente vê uma ideologia proposital, e eu estou pensando aqui no que eu vou falar, porque tem a ver com o texto que eu li teu. Porque tem sentido, um texto que o Pão me mandou. O autor do texto falava que nas civilizações mais desenvolvidas, jovens, as pessoas estão estudando, estão procurando as exatas, estão procurando engenharia, estão procurando grandes profissões, enquanto nos países subdesenvolvidos, eles estão envolvidos com disciplinas humanistas e estão lá enrolados em defender ideologia de gênero e defender sexualidade, e não crescem, e não produzem, não trazem grandes profissões que possam trazer alguma coisa para o Brasil. A gente não sai disso, porque fica nessas discussões. Por outro lado, a igreja não pode fugir dessa discussão, ela tem que pegar isso, só que ela tem que pegar isso e analisar à luz da sua fé, à luz daquilo que ela crê. O problema não é fácil, que às vezes a própria igreja não quer pensar. A igreja gosta de um movimento, gosta de um carnaval gospel, a igreja gosta disso, gosta de um barulho. E aqui, irmãos, a nossa ideia aqui, a nossa proposta não é fazer entretenimento e turismo religioso domingo, não. A gente está pensando o que é a fé cristã. O desafio é grande, e Deus está chamando, no nosso tempo, grandes pensadores, e eles estão se levantando, e nós não podemos ficar para trás, ficar chupando dedo, cantando solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, e não indo para lugar nenhum. A gente precisa entender, os nossos jovens precisam entender. Ele continua, e tem um ponto aqui muito interessante nesse texto, porque ele diz que nós devemos caminhar com a fé cristã no meio de uma geração pervertida e corrupta, e ele diz que nessa geração nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo. O sentido original aqui é de ser astros do mundo. A gente entende como sinalizadores, a igreja como um luzeiro de Deus no meio de uma geração perversa. Agora, depois da vírgula aí, é uma palavra aqui na nossa língua, está numa forma nominal de gerúndio, que é o verbo em andamento. Que a gente pergunta como resplandecer no meio de uma geração pervertida e corrupta. A resposta é preservando a palavra da vida. O grande desafio é esse: preservar a palavra no meio de uma geração corrupta. O que eu estou vendo acontecer é adequar a palavra, reinterpretar a palavra, esconder a palavra, ignorar a palavra para poder continuar de bem com a cultura que nós estamos. Só que o que ele está falando aqui é para sermos luzeiros. Em outras palavras, não tem como ser luzeiros de Deus no meio desse mundo ignorando a palavra, reinterpretando a palavra, torcendo a palavra, fingindo que ela não existe. A gente precisa preservar. E esse é um grande desafio para nós. Bom, está aqui. Um dos desafios cristãos sempre foi resplandecer como luzeiros de Deus em meio às corruptas gerações. Esse sempre foi o desafio. O resplandecer da luz está relacionado à preservação da palavra. Esse é um grande ponto hoje. O que é a palavra? No que a igreja crê? Esse é um ponto. A igreja crê no quê? Qual é o conceito que a igreja tem de fé? O que é fé para a igreja? Nós torcemos isso. E grande parte da igreja, talvez a maioria esmagadora da igreja, confunde fé com vontade. O que é fé? É aquilo que eu tenho vontade que aconteça. Aí eu coloco fé naquilo. Isso não é uma fé bíblica. A fé bíblica não é acreditar que aquilo que eu tenho vontade de acontecer, aconteça, a ponto da gente falar uns para os outros assim, creia que você vai conseguir. Isso é uma distorção da verdade bíblica. Fé está relacionada a crer, e crer está relacionado ao que está escrito. Nós cremos no que está escrito, e não naquilo que desejamos, nas nossas ideias, nas nossas vontades. E esse equívoco tem distorcido a saúde, ou melhor, tem danificado, tem prejudicado, tem trazido patologias para dentro da igreja. A gente tem desenvolvido uma fé patológica, doentia, que não faz nenhuma diferença lá fora, muito pelo contrário, tem sido ridicularizada. E aí a gente vai caminhando, fazendo campanhas na igreja,
campanha de 7 semanas para você conseguir aquilo, e você põe fé, mas é fé no que você quer conquistar. Fé tem a ver com crer. E no que você crê? Eu creio no que está escrito. Mas o que está escrito? Eu preciso conhecer. Aí tem um desafio da igreja. Se você precisa conhecer, a igreja precisa ensinar. Expor a Escritura e não usar a Escritura. Continuando. E esse é um ponto interessante aqui de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos, pelo contrário, aqui, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, como eles andam, nos recomendamos a consciência de todo homem, como tem consciência, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É por aquilo que a gente está lutando hoje, pela verdade cristã, pela manifestação da verdade. E ele coloca esse contraponto entre aqueles que devem ser o povo da verdade e a geração com a qual eles convivem. Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E aqui tem um ponto que às vezes passa despercebido, mas que a gente precisa entender pela ótica cristã e por um pensamento teológico lúcido. Ele diz que o evangelho está encoberto para muitos, mas ele vai identificar a razão desse evangelho encoberto. Ele diz: nos quais o Deus deste século. Então aqui a gente começa a entender, irmãos, a dimensão da batalha cósmica que nós estamos vivendo. As Escrituras falam do Deus desse século. Paulo desdobra esse pensamento em Efésios 2, quando ele diz que todos nós andávamos como outrora, seguindo os nossos próprios pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. E ele faz uma menção a esse príncipe da potestade do ar e diz: é o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele aqui está usando o mesmo argumento com outras palavras. Ele aqui está chamando do Deus deste século. Em Romanos 12, ele vai dizer para a igreja assim: não vos conformeis com este século. Não entre na forma deles. Ou não vos conformeis com este mundo, porque a palavra grega aí é a mesma que vai lá, é a palavra aion, que tem a ver com o presente sistema. E se a gente quer entender isso de uma forma mais ampla, você vê as transformações culturais, elas estão inseridas dentro de uma grande batalha espiritual, que a gente precisa entender assim, porque também nós somos ensinados muito mal, achando que batalha espiritual era briga com encruzilhada. Nós acreditávamos nisso, de ficar chutando encruzilhada, repreendendo a encruzilhada, enquanto colocávamos os demônios lá em Brasília. A gente não atentava para isso, né? E eles estavam lá formando opiniões, pensando nas próximas gerações, trabalhando cabeça de adolescente, de jovens, tentando entrar pelos espaços educacionais, pelas universitárias, que deveria ser o centro da autonomia intelectual, mas é um centro de manobra. As universidades é um centro de manobra política, os jovens não entram ali para serem instruídos, eles entram ali para serem formatados, eles são formatados a pensar conforme uma ideologia que está sendo trabalhada ao longo de muito tempo e que agora está dando seus frutos. Agora não é mais oculto, agora ela mostra logo as garras. Até então era oculto, aquilo era muito subliminar, era muito disfarçado, vinha com muita maquiagem, mas agora está às claras. Agora o mundo já foi preparado para isso. Então é uma grande batalha. E quero que você entenda isso como uma batalha cósmica. Então, se nós queremos compreender a cultura, dialogar com a cultura, a gente tem que começar a pensar teologicamente. E sem teologia fragmentada, a coisinha dali, da tirada da Bíblia, a gente tem que pensar da Bíblia de começo a fim. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus. Então houve um princípio que pressupõe que haverá um fim. E o fim, como eu tenho dito para vocês, não é o término, é a plenitude de tudo que começou. E nós estamos nesse processo, entre o princípio e o fim.
E mais precisamente, na época da igreja, o tempo da igreja, que é esse tempo, nós estamos num desenvolvimento entre a cruz de Cristo e a glória a ser revelada na segunda vinda dele. Aqui nós estamos numa batalha espiritual. Essa batalha que Paulo está falando aqui é do Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos. Está aqui a grande batalha que a gente precisa entender. Isso começa no Éden. Isso começa na proposta da serpente, que eu vou já falar disso aqui,